TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal da TVC, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal pensado em oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. E se você não conseguiu assistir seu programa na TV, é só dar um pulinho em nosso site e em nossas redes sociais, o Facebook e também o YouTube. Lá você encontra não só toda a nossa programação, mas também bastidores sobre os programas, notícias e muito mais. Basta procurar por TV Correio da Manhã e, claro, não deixar de conferir. Já o meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver. Vamos ver como foi o show As 5 Estações com Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos no Rio. Uma entrevista com o professor e youtuber Alessandro Garcia do canal Ministério dos Quadrinhos. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da literatura, Raul Pompeia. E você é nosso convidado especial para o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E no último sábado, dia 1º de julho, os músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, integrantes da banda Legião Urbana, trouxeram para o Rio a turnê As 5 Estações, na qual tocam todas as músicas dos álbuns As 4 Estações e 5. Quem canta as canções da Legião é o talentosíssimo André Frateschi, que com talento e maestria conseguiu oferecer ao público legionário a emoção e a energia presentes na voz do saudoso Renato Russo. Nós, claro, estivemos por lá e vamos mostrar um pedacinho dessa noite mágica para você. Acompanhe comigo. Say
estão sem dinheiro, os meus amigos todos estão procurando emprego. Como há 10 anos atrás, e a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Agimos certo sem querer, foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. Se entregar é uma bobagem. Já você não está. O que posso fazer? Eu tenho essa unidade, tudo está bem, mas existe possibilidade. Tinha muita ideia, mas você mudou de ideia. Já passou, e sabe outros dias. Vamos junto, Rio! Antes eu sonhava, agora já não. Quando foi que competimos pela primeira vez? Ninguém percebe, todo mundo sabe. Não invento terrorismo, falamos de amizade. Agora vejo empate, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Me falaste quando sonhei, me falaste quando os anjos chegam, eu nada sei. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acabar. Mas nada não conseguiu mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí não estamos bem, mesmo não damos motivos pra deixar tudo como está. Nem desiste, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. E nós vamos continuando aqui com Cultura na TVC, hoje com um convidado muito especial. A gente vai bater um papo com o Alessandro Garcia, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a paixão dele pelos quadrinhos. Alessandro, seja muito bem-vindo aqui à TVC, ao Cultura na TVC. É uma alegria, uma satisfação imensa receber você aqui.
Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui batendo esse papo e falar sobre algo que é uma coisa que faz parte da minha vida desde criança e que, bom, as fases foram passando, né? Eu fui para a adolescência, fui para a vida adulta e continuou, claro que com mudanças, mas continua. Então, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer. Nós que agradecemos. Agora conta um pouquinho pra gente. Você sempre gostou de quadrinhos? Essa foi uma paixão desde criança? Sempre não. Assim, o que acontece? Eu não comecei a ler quadrinhos como talvez a maior parte das pessoas comecem, que é com Turma da Mônica e Disney, que são aqueles primeiros ali. Os clássicos. Nesse momento aí eu não... Nessa idade eu não li. Só que eu sempre gostei muito, isso desde moleque, de fantasia, de ficção científica. E o que acontecia? Tinha lá os programas na TV que passavam, aqueles programas japoneses na TV Manchete, Jaspion, Changeman, Flashman, e tinha também os desenhos da Globo, do SBT. E o que aconteceu comigo? Eu queria mais daquilo, só que na época não é igual hoje. Hoje você tem uma oferta infinita nos streamings, Sim. Você tem uma oferta, sei lá, na internet, nos streamings, um monte de coisa, né? Na época, bom, o que tinha para a maior parte das pessoas era a TV aberta. Então eu fui encontrar nos quadrinhos, um local onde eu podia ter contato com histórias daquele tipo a qualquer momento. Eu não tinha que estar refém daqueles horários da TV. E aí foi aí que meu hábito de leitura, inclusive, se consolidou. Então eu fui descobrir os quadrinhos com os quadrinhos de super-heróis, ali em torno dos 9, 10 anos. Mas nesse momento não se consolidou meu hábito. Meu hábito foi se consolidar com dos 13 para os 14. Dos 13 anos, eu comecei ali 9, 10 anos, um pouco esse contato. Dos 13 em diante, aí eu sou leitor de quadrinhos de maneira praticamente ininterrupta. Agora, é interessante esse seu lado que você buscava no desenho, nem sempre, como você explicou aí, estava disponível, ou o horário, ou aquilo que você queria assistir, e foi para os quadrinhos. Você nunca pensou lá atrás, olha, talvez eu possa escrever quadrinhos ou desenhar quadrinhos? Já passou por essa fase também? Acho que, assim, de maneira muito vaga. Eu nunca quis ser um produtor de quadrinhos, né? Um roteirista, um desenhista. De vez em quando as pessoas me perguntam isso, né? Porque hoje eu faço resenhas, né? Eu trabalho como crítico de quadrinhos. Então, o crítico ele analisa a estrutura da história, ele comenta possibilidades. Então, a pergunta é sempre assim, cara, você faz crítica, será que você não poderia escrever? Só que eu acho que são papéis até um pouquinho diferentes, né? Eu gosto de discutir as possibilidades e, na verdade, ser um parceiro de leitura. É isso que eu gosto de fazer. Bom, que leituras esse quadrinho que outro produziu permite? Eu acho que eu sou mais um crítico do que tem potencial para ser um roteirista ou um desenhista. Para desenho, com certeza não. Roteiro, até talvez. E quando moleque, eu acho que eu estava tão ocupado curtindo aquilo, usufruindo daquilo, que nem pensava muito, nem passava muito pela minha cabeça, né? Na verdade, aquilo era o meu... Eu falei isso durante bastante tempo. Durante muito tempo eu não queria ter nenhuma coisa que fosse, inclusive já depois de adulto, que fosse algo que parecesse com um trabalho em relação aos quadrinhos. Por quê? Quadrinhos era o que eu fazia quando eu queria descansar. Entendi. Depois eu resolvi aí fazer um canal no YouTube, mas aí já foi depois de burro velho, né? Depois de bem mais velho. É mais ou menos assim. Você falou aí que você faz as resenhas, que você comenta, as críticas, o que é bem interessante que fez surgir em você a vontade de criar um canal no YouTube. Como é que se chama o canal e como que você lida com ele, com esse trabalho tão bonito? Vamos lá. O canal se chama Ministério dos Quadrinhos. Se o pessoal quiser seguir, pode procurar lá no YouTube. Ministério dos Quadrinhos tem milhares de seguidores, né? 79 mil, tá? Chegando aos 80 mil. É um número bacana. É legal. Ainda mais para um canal de nicho. Isso. Mas o que acontece? Por que eu criei o canal? Foi o seguinte, né? Eu nunca tive, na verdade, acho que é melhor assim, eu nunca tive tantas pessoas ao meu redor que curtissem quadrinhos. Na adolescência eu tive 2 amigos e a gente trocava, cada um comprava alguns quadrinhos no final do mês, um emprestava para o outro. A gente fazia isso. A gente acabava lendo tudo que saía porque a gente trocava esses quadrinhos no fim do mês. Mas aí eu lembro que um dia, isso foi 2017, eu tinha acabado de ler um quadrinho francês, o Valérian, ou Valérian, e eu tinha gostado muito. Eu falei, cara, eu quero falar com alguém sobre isso aqui. Aí eu fui lá e fiz um post nas redes sociais.
E aí depois que eu fiz o post, foi no Facebook, né? Depois que Já eu ia fiz... perguntar se era Orkut, porque Não. ainda teve esse pré-Facebook. Teve, foi o Facebook. Aí eu tava lá, fiz o post e aí eu fiquei pensando, cara, quem é que nas minhas redes se interessa por isso? 2, 3 pessoas. E eu pensei, cara, por que não criar um espaço? E aí a ideia não era nem fazer resenha ou algo assim. Por que não criar um espaço onde eu possa ter pessoas próximas a mim com quem eu converso? Sim. Aí a ideia não foi nem criar um canal. A ideia inicial foi criar uma fanpage, uma página no Facebook. E aí eu criei o canal para alimentar a fanpage, para fazer um vídeo certo. semanal. Só que aí o canal ganhou vida, foi crescendo de uma maneira que eu nem esperava tanto inicialmente. E aí acabou que se tornou aí uma extensão do meu hobby, algo que eu gasto parte da minha vida, né? E como é que é o canal? O canal ele é assim. Eu hoje, atualmente, né, já foi diferente, eu lanço 3 vídeos por semana e tem 3 vídeos e uma live. E nesses 3 vídeos, a maior parte desses vídeos são dedicados a comentar algum quadrinho. E aí quadrinho de qualquer tipo. Desde um quadrinho, sei lá, franco-belga, um quadrinho japonês, um quadrinho brasileiro, um quadrinho de super-herói, um quadrinho mais adulto, um quadrinho menos adulto, enfim, é de tudo quanto é tipo. E aí é buscar fazer uma análise daquele quadrinho, quais são as possibilidades que aquele quadrinho contém, o que tem de interessante ali, o que tem de não tão interessante. Então, é uma coisa assim, é fazer uma análise um pouco mais a sério daquilo que para mim é uma paixão. Entendi. Você conseguiu ali um nicho para tanto movimentar a questão do incentivo à leitura para quem Sim. já gosta de quadrinhos. Olha, tem uma dica aqui de um que eu conheci e tal, lá da Bélgica. Como também, dentro desse meio, você encontrar pessoas que gostassem do mesmo assunto e que pudessem trocar com você experiências. Cara, e é interessante, isso é muito interessante. Eu não sou nativo digital, né? Eu tenho 41 anos, então eu vi a internet se configurar, Então eu não tenho a experiência que a molecada de hoje tem com a internet, com os influenciadores, assim. Então eu estou sempre sendo surpreendido pelo canal, assim, sempre sendo surpreendido. Quando alguém, por exemplo, escreve, Alessandro, estou esperando você falar de tal quadrinho para saber se eu vou ler esse quadrinho. Olha que legal! Aí eu, caramba, eu estou esperando. Ou então eu falo de um quadrinho, eu tava esperando muito que você falasse sobre ele. Ou então alguém, cara, eu quero saber a sua opinião sobre o quadrinho e tal. Que responsabilidade também, né? Mas é muito legal. E é muito legal também, porque assim, né? É muito legal falar daquilo que a gente gosta, né? Certo. E eu, na verdade, eu falo que eu gosto de quadrinhos, eu gosto muito de quadrinhos, mas o que eu gosto de maneira mais básica é de histórias. Eu gosto de boas histórias. Então eu gosto de quadrinho, eu gosto de literatura, eu gosto de cinema, e eu gosto de TV, eu gosto de histórias, né? E, por exemplo, quando a gente é obrigado a falar de uma história, obrigado aqui não é porque alguém está te coagindo, mas porque você se propôs aquilo, Sim. Você tem que prestar atenção naquela história de uma maneira diferente. E aí, então antes você só gostava, ou agora você fica assim, cara, por que isso é interessante? Cara, isso aqui foi bacana, esse ponto é legal, o quadrinho não funcionou por causa disso, disso e disso. Então acaba afetando a minha própria experiência de leitura do quadrinho. Certo. E já aconteceu de você ser muito cobrado, muito questionado, as pessoas estarem ansiosas por uma resenha, uma crítica sua, e você, isso não é isso tudo que estão falando? Ah, acontece. E aí, como é que o público reage? Poxa, Alessandro, você não devia ter falado aquilo. Acontece. Assim, eu sempre tento, e eu chamo isso de caridade hermenêutica, né? Eu sempre tento abordar algo a partir daquilo que é positivo naquele algo. Então, isso não quer dizer que eu não vá explorar os problemas, ou os limites, ou os defeitos. Mas você começa, o que aquilo ali chamou a atenção? Pode acontecer que você não consiga identificar nada de tão bom. Normalmente se consegue, né? Normalmente se consegue. E aí você vai, tem um que a resenha vai sair semana que vem, que eu não gostei tanto. Então vai ser... Certo. Mas assim, eu sempre tento, ainda que eu não goste, ou que eu veja diversos problemas, ser respeitoso, porque aquilo é o trabalho de alguém, claro, né? Aquilo é o trabalho de alguém. Então, acaba que o público, pelo menos no geral, lida bem quando eu me posiciono de maneira menos empolgada ou de maneira crítica a um material,
porque se acostumaram com o meu tom, né? Sim. O meu tom não é... Às vezes, assim, a internet ela gera muito isso, nessa coisa. Isso é uma porcaria, joga isso no lixo. Não é o tom que eu dou. Cara, isso aqui, ó, na verdade, isso não funcionou por causa disso. É uma sequência de clichês. Então, eu tento me colocar da maneira mais sincera, mas também mais respeitosa possível. Então nunca teve problema sério de olha, vou deixar de seguir porque você... não, isso tem. Isso de vez em quando. Isso rola. Aí eu falo, cara, tal. Beleza, né? Tem, Fazer o quê? Não tem tanto, mas tem. Assim, Acontece. Tem. Esses dias eu estava numa live, o rapaz, vocês vão responder nossas perguntas ou eu vou ter que deixar de seguir vocês? Cara, fica à vontade. Às vezes o pessoal tem uma relação com isso que ameaça, né? Mas assim, mas no geral o público é bem bacana. Eu costumo falar isso sobre o canal. É que a internet, o pessoal fala muito de ser um ambiente tóxico, mas a minha experiência, pelo menos até hoje com o canal, na maior parte das vezes foi muito positiva. Certo. Até com o público, o pessoal é bacana. E você acha que o canal também possibilita, de alguma maneira, o incentivo à leitura, de uma forma geral? Sim. Não só de quadrinhos? Sim, sim, com certeza. E é uma coisa que é muito legal, embora o canal não seja dedicado a isso de maneira explícita, vez por outro eu recebo mensagem: comecei a ler quadrinhos por causa do canal. Ou voltei a ler quadrinhos por causa do canal. Eu recebo mensagens assim de vez em quando, né? E embora os quadrinhos e a literatura sejam linguagens diferentes, o quadrinho tem algumas possibilidades que a literatura não tem e vice-versa. Isso. E vice-versa. Embora sejam possibilidades, sejam linguagens diferentes, o hábito de um contribui para a formação do hábito no outro, do hábito no outro. Então, com certeza, assim, né? Muito legal, por exemplo, sei lá, alguém que está acompanhando dizer, cara, eu leio muito mais hoje depois que eu comecei a seguir o canal. Nesse tom, o tipo de mensagem que eu mais recebo não é nem tipo eu comecei a ler mais. Eu variei mais minhas leituras. Entendi. Eu dei chance a outras coisas que eu não dava mais. Abre mesmo esse leque de opções, né? Eu recebi mais mensagens não do comecei a ler, mas o meu hábito de leitura foi afetado, né? Eu recebo mais desse do que do primeiro tipo. E você tocou num assunto interessante, que foi o seguinte: às vezes você está lendo alguma coisa e aquilo te leva ao quadrinho ou vice-versa. Eu me lembro de uma história, na época da faculdade, eu sou das letras, né? E aí o professor contou uma história assim, interessantíssima sobre um alemão que veio ao Brasil, o Hans Staden, e aí como que ele se livrou das tribos, né? Que ele foi cair numa tribo Tupinambá, que era uma tribo perigosíssima e tal. E ele fez um livro sobre as duas viagens ao Brasil, contando como que ele se livrou sem ambos falarem a mesma língua, né? E é interessantíssima a história, verídica e tal. E aí eu falei, isso seria uma história e tanto para contar para os alunos em sala de aula, né? Mas eu falei, como que eu vou contar isso? E não é que Monteiro Lobato fez um quadrinho sobre isso? Que legal! Contando a história de Hans Staden, e aí foi adotado por uma das escolas em que eu trabalho. E eu falei, gente, essa história é fantástica para quadrinhos, né? Porque ali ele conseguiu colocar visual, tudo, né? muito visual e até mesmo as onomatopeias, aquelas coisas, porque como não havia muito diálogo, né? Nossa, que interessante isso, a possibilidade do quadrinho traduzir aquilo que muitas vezes a palavra somente não consegue. Porque a grande questão do quadrinho é isso, né? O quadrinho é uma forma de arte e uma linguagem, né? E aí, o que acontece? A gente, no Brasil, às vezes equaciona muito o quadrinho a um gênero. Por exemplo, o quadrinho é o quadrinho infantil. Infantil, só isso. Ou é o quadrinho de super-herói. Na verdade, qualquer história, ela pode ser contada em quadrinhos. Essa semana, por exemplo, a live do canal foi um quadrinho que funciona como um documentário sobre a produção da bomba atômica. Sensacional. Das melhores leituras. Né? A bomba, muito legal. O quadrinho saiu originalmente no contexto franco-belga lá, porque o mercado francês e belga eles funcionam quase como um só. Sim. E aí saiu lá e foi traduzido, saiu aqui. É uma coisa assim, são 500 páginas. É das melhores coisas que eu já vi sobre a bomba atômica, incluindo filme, incluindo livro. Assim, é muito bem feito. Então assim, não é um quadrinho voltado de maneira nenhuma para o público infantil. Então, assim, qualquer história pode ser contada em quadrinho. E, às vezes, esse viés que o quadrinho é só para criança, ele é também para criança, mas ele não é só para criança. Isso gera algumas coisas que, inclusive, são os erros que alguns professores caem ao lidar com o quadrinho. Que é o seguinte, é pensar o quadrinho na linha do facilitismo. É aquela coisa, eu vou dar o quadrinho porque é mais fácil. Bom, um quadrinho nem sempre ele vai ser mais fácil. Por quê? Por exemplo, no quadrinho te opera em 2 códigos.
o código das palavras e o código das figuras. Isso. Então, na verdade, é muito sofisticado isso. Significante e significado, aquela história, né? É claro que isso pode ser trabalhado de maneira banal. Mas quando é bem feito, isso é bem sofisticado. Eu já ouvi de pessoas falando assim, cara, eu tenho dificuldade de ler quadrinho. Pessoas, porque não operava bem no... Ou a pessoa só lê as letras, ou a pessoa só lê as imagens. E, na verdade, é a conjugação das duas coisas. Uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil aconteceu algumas vezes e normalmente é ruim. Eu tinha, inclusive, um grande preconceito com esse tipo de quadrinho, que são adaptações de obras literárias. Certo. Porque normalmente elas entram nessa linha do facilitismo e é assim, vamos fazer uma coisa bem rasa para que o aluno, ele, ao ler isso, ele vá para a obra de verdade. Vamos colocar assim. E é o efeito contrário. Cara, é o efeito contrário. Se o quadrinho é ruim, É o cara não vai pra... Deus, me livre, igual ler José de Alencar, depois desse quadrinho senhora que eu vi. Ele não vai pra lá de vai jeito nunca. nenhum. Então, existem adaptações literárias bem boas? Existem. Eu li uma de um autor francês chamado Chaboté recentemente, que é muito legal. Você tem também uma do Machado de Assis, feita pelo Fábio Mundo, Gabriel Bach, que é muito bem feita. Eu li uma de um conto do Machado de Assis recentemente, Vida Eterna, que é muito bem feita, mas essas adaptações que são bem feitas, elas se pensaram como quadrinhos. Certo. É como, por exemplo, vamos supor, você tem um clássico da literatura que um grande diretor vai adaptar para o cinema. Ele vai pensar as possibilidades que aquela história vai ter em outra linguagem. Em outra linguagem. E com quadrinho também é assim. Só que quando você pensa em fazer só pela lógica do facilitismo, você não faz um bom quadrinho e nem o objetivo que era levar a pessoa para obra literária. Não vai chegar. Não vai nunca. Não vai chegar, porque aquele quadrinho não tem valor artístico. Distancia, né? Exatamente. Exatamente o efeito contrário. Agora você também é professor de Sou. Sociologia, com mestrado e doutorado. Isso. Como é que é o trabalho que você faz no canal, ao mesmo tempo que os seus alunos têm esse conhecimento e essa curiosidade a esse respeito? Interfere, ajuda, incentiva, atrapalha? Como é que é? É muito interessante. Eu acabo não usando tanto quadrinho como ferramenta pedagógica. Isso eu não faço tanto. Sim. Mas os alunos sempre descobrem, né? Porque aluno é uma figura interessante, né? O professor é como se o professor ele existisse só na escola, né? Então, final de semana ele ficou trancado na escola e aí, segunda... Mas na verdade precisa ter uma vida. Encontra com o aluno numa praia, mas você aqui? Eu aqui, eu tenho uma vida fora da escola. Ou então, eu te encontro em algum lugar, almoçando, professor, eu te vi. Eu falei, eu almoço. Exato. Né? Eu almoço. Não, tomando show. A gente também toma um show. Então eles acabam descobrindo. Eu lembro uma vez, esse dia foi muito interessante. A questão não é nem o canal, não é nem falar sobre quadrinhos, é o canal. Eu estava no ponto de ônibus, esperando os ônibus, já tinha um monte de alunos. Tinham acabado de começar o ano. Eles estavam lá conversando, falando, e eu percebi que estavam falando sobre mim. Aí alguém falou que você tem um canal, que eu tinha um canal. Aí, professor, você tem um canal, você é famoso. Eu pensei, famoso, né? Nem sou famoso, mas você é famoso. Olha só, professor, que legal, você tem um canal. Aí eu fiquei pensando, eu me apresentei para essa turma hoje. Eu gastei 4 anos da minha vida na graduação, 3 anos no mestrado, quase 5 no doutorado. E o que vale para... teu canal. Eu tenho um canal. Ninguém quer saber teu currículo lá. Não, ninguém quer saber. O mais legal para eles é que eu tinha um canal. Olha, um canal. Mais de 70 mil inscritos. E foi muito engraçado. Esse dia eu vim para casa rindo, né? Porque eu falei, cara... Tá vendo? Dá uma boa história em quadrinhos. Dá uma história. Eu falei assim, o professor tem um canal, né? Então esse negócio de ter... Aí de vez em quando... Os alunos chegam assim, algum aluno fala, professor, vi tua live no domingo, hein? Obrigado, que legal que você viu. Leia meu artigo também agora. Que legal que você 38 viu. Enfim, eles têm uma... É uma coisa que até... Como é que eu vou dizer? Eu acho que gera uma proximidade, porque na cabeça deles, talvez a gente não consuma tanto coisas que são próximas ao que eles consomem, né? Então, quando eles descobrem, sei lá, que a gente viu uma série que eles gostaram, eles também assistiram, ou que, sei lá, a gente também usa o YouTube, eles acham legal, assim. E essa coisa, né, parece que um influencer, um produtor de conteúdo para a internet, o meu professor produz conteúdo para a internet, Isso, entendeu? olha que bacana. É legal, assim, é legal, é bacana.
E você criou, ou me ajuda se eu estiver errado, você criou a Oficina de Valores. Sim, muitos anos atrás. Para quem não conhece, para quem não sabe, o que é isso e como que ela pode ajudar nessa relação? Vamos lá. A Oficina de Valores, hoje eu nem participo mais diretamente da Oficina de Valores. Né? Certo. Mas foi o seguinte, a gente começou... Bom, vamos lá, é difícil saber, é difícil escolher o momento do começo, né? Mas vamos lá. Eu sempre participei da Igreja Católica e trabalhando com jovens. E aí teve uma situação de um colégio que estava com problema de dependência química naquela escola. E aí uma professora que sabia, a filha da professora tinha passado pelo trabalho com a gente. Aí a professora ligou lá para casa e falou, tá acontecendo isso, isso e isso. Vocês não podem ir ao colégio. E aí eu fiquei muito reticente, porque eu acho que o trabalho com dependência química é realmente mal feito. E eu não me via capacitado para fazer esse trabalho. E aí eu liguei para uma pessoa que eu sabia que trabalhava diretamente com isso, a pessoa não podia. Aí eu falei, cara, Pô, o pessoal ligou pedindo ajuda, né? E aí eu retornei dizendo, eu posso ir ao colégio, mas eu posso falar sobre outra coisa? Eu posso falar sobre outra coisa? E uma coisa que não fosse nem diretamente ligada à religião, né? O colégio não era religioso, e que também, mas não fosse dependência química, mas eu falei, mas eu acho que se relaciona. E aí, bom, deixaram. E aí eu fui fazer uma palestra sobre o sentido da vida. E aí a gente foi numa turma e foi uma resposta muito positiva. Foi um negócio que até mexeu comigo, eu não esperava que fosse daquele jeito. Esse primeiro encontro. Esse primeiro. E aí, a diretora falou, você pode vir na outra? E aí a gente fez todas as turmas daquele colégio. Fomos eu e um amigo com violão. E aí, bom, pra mim tinha acabado. Só que, cara, você é professora nunca trabalhou num colégio só. É verdade. E aí os professores daquele colégio trabalhavam em outros colégios. E aí começou a surgir convite. E aí, nesses convites, eu e uns amigos começamos a atender, ir aos colégios. E eu lembro quando a gente foi no liceu, por exemplo, assim, a gente ia todos os dias no liceu, porque era muita turma, era muita turma. E aí, a partir daí, a gente começou a ter que organizar um pouco para atender esses convites, porque eram muitos convites. Sim. Eram muitos convites. E aí, a Oficina de Valores, ela surgiu nesse contexto para a gente dar um mínimo de estrutura para poder atender esses convites. E aí depois ela desdobrou em vários outros trabalhos, né? Eu participei da oficina até 2018, e aí saí, estava com filho, casado, e aí saí, mas a oficina continuou, eles fizeram outros tipos de trabalho. Sim. Só que aconteceu que esse ano me convidaram de novo para ir a uma escola. E tem sido legal, tem de novo vivendo aquela experiência lá do início, de falar com os alunos, é uma coisa que eu gosto muito, assim. E acaba que a resposta é bem positiva, porque são questões que tocam o cotidiano deles, né? Como é que a gente busca felicidade? Como é que eu cuido da minha vida? Por que as coisas não dão certo na minha vida? E aí pensar isso a partir, sei lá, da filosofia, pensar isso um pouco a partir da psicologia, a molecada costuma gostar. Acho que a sua filha assistiu a palestra. Minha filha assistiu em uma escola em particular, e inclusive ela que falou, mãe, você tem que conversar com ele, você tem que conversar. Eu achei bacana, porque é a visão do adolescente vendo importância naquilo ali, né? Não é uma coisa vaga que, legal, vamos sair de sala de aula para a gente perder a aula de química. Não, né? Pelo contrário, ela falou no sentido de mais pessoas precisam ouvir e conhecer esse trabalho e chegar até o Alessandro de alguma forma. A ideia, e assim, eu fiquei 3 anos fora da sala de aula, né? 2 anos por causa da pandemia. Sim. E 1 ano estava de licença médica. E aí eu voltei à sala de aula agora, a sala de aula mesmo. Né? E eu estava até falando, né, que a gente perde as referências culturais dos alunos, porque abordar esses temas com eles não é só chegar e falar do tema. Não é só isso. A gente tem que falar numa linguagem e a partir de exemplos, situações que conversem com eles. Exato. E eu perdi muito essas referências culturais. Ao voltar a dar essa palestra recentemente, eu tenho tentado me apropriar das referências culturais deles de novo. Mas é um processo, né? E é muito legal porque eles falam. E a gente, esses dias, por exemplo, estava lá meus alunos contando das séries que vêm, porque não tem jeito, a gente vai ver outras coisas, né? A gente vai ver outras coisas. E aí eu vou descobrindo, né? Eu acho que uma das grandes coisas, assim, de trabalhar com adolescente, de trabalhar com jovem, pelo menos eu sempre tentei fazer isso, é ter uma capacidade de ouvi-los.
Porque a gente não consegue falar com eles se a gente não os escuta. É verdade. Eles não estão dispostos se não houver essa troca, Isso. não é? Então a gente tem que saber ouvi-los. Tem, o tempo todo. Alessandro, e você citou que você, no começo da oficina, isso veio também por conta da sua fé católica, Sim. não é? Você sempre teve essa pegada mais religiosa. Você, se não me engano, chegou a trabalhar em uma instituição também religiosa, não é? Em algumas, eu dei aula no seminário, Sim. dei aula no seminário, dei aula em alguns colégios católicos também. Isso. E como que isso se enquadra na sua vida hoje? Você ainda é uma pessoa muito religiosa? Ah, sou sim, a fé faz parte do meu cotidiano, né? Na verdade, é até difícil eu pensar quem eu sou fora desse aspecto da fé. Por quê? Porque, na verdade, comigo foi o seguinte, eu nem sempre fui cristão, nem sempre fui católico, né? Na verdade, tinha um pouco aquela sensação do IBGE, né? Que diz o que você é. Onde você se enquadra. É onde você se enquadra. Mas eu acabei me tornando católico, cristão, com 15 anos de idade, quando eu fiz um encontro de jovens. E aquilo, nossa, foi deslumbrante, foi muito legal. Aquilo mexeu comigo em diversos níveis. E aquilo me fez me comprometer com a igreja como comunidade, né? A fazer amigos naquele espaço, a me voluntariar para ajudar nas coisas, né? Naquele espaço. E a minha vida foi toda caminhando nesse espaço, né? Inclusive aprender a dialogar com pessoas que não pensam como eu, sem perder a minha identidade, mas sem desrespeitar as pessoas. Sim. Tudo isso foi um caminho. E que continua até hoje, né? O que muda são as fases da vida e como é que essa fé ilumina um momento diferente que eu estou vivendo. Mas desde os 15 anos ela está aí presente. E você tocou também nesse assunto de o momento que você está vivendo. Não sei se é adequado a gente tocar nesse assunto, mas é apenas pela mensagem, não é? O Alessandro, infelizmente, para quem não conheceu a história do Alessandro, e esse também foi um motivo de eu não querer ter chamado antes, para a gente não focar apenas, como se fosse pouco, não é essa a palavra, Sim. mas o sentido apenas na tragédia que aconteceu na sua vida, mas a gente focar na superação dessa tragédia, no sentido de eu ainda posso modificar vidas a partir daquilo que eu sou antes da tragédia e daquilo que eu sou depois. Então eu percebo que a fé te ajudou muito a você persistir e a você, por incrível que pareça, continuar levando esperança e mensagem positiva e tanta coisa bonita para os jovens. Infelizmente, o Alessandro foi uma das vítimas da tragédia das chuvas no ano passado, que assolaram a nossa cidade por 2 vezes consecutivas, Sim. em fevereiro e março. E o Alessandro perdeu uma boa parte da família, né, Alessandro? Isso, eu perdi a minha esposa, meus 2 filhos e meus sogros, né? Meu Deus. E assim, é difícil às vezes falar um pouco sobre isso, por quê? Porque é um negócio que não cabe nem muito em palavras, sabe? Eu até falo pouco sobre isso, mas é assim, né? O pessoal de vez em quando me pergunta sobre superação. Superação não é bem a palavra, mas assim, é lidar um dia de cada vez, e às vezes a gente pensa, né, quando passa por uma situação dessa, e isso foi, e às vezes é a minha situação, não dá para dizer que está tudo resolvido, porque não está, mas a gente pensa na vida como epílogo, né? É como se, sei lá, a tua vida tivesse ido até aquele momento, e aí ali a história acabou e acabou mal. E aí você tem o epílogo, que são aquelas paginazinhas que estão no final do livro. Sim. E que estão ali só para, mostrar o que aconteceu com os personagens depois que a história acabou, né? E eu tenho tentado viver e tentado a vida não como um epílogo, mas como um legado. A minha esposa, principalmente, a pessoa maravilhosa, a Carol, os meus filhos pequenos, né, o Bento e a Sofia, eles me ensinaram muito, né? Então, assim, que vida que eles gostariam que eu levasse? Eu tento, em vez de viver como um epílogo, viver como um legado. Isso é fácil? Não. Tem dias melhores? Tem dias piores? Tem. Mas assim, é a maneira que eu tento, né? E não tem jeito, né? A gente, como eu disse, né? A mesma fé lá dos 15 anos está agora, mas é claro que essa fé
que está agora, ela me faz olhar para uma situação muito diferente. É como se fosse o seguinte, né? Tem uma... Imagina o seguinte, você vai usar uma corda. E se você só vai fazer um embrulho com essa corda, você não vai conferir tanto se essa corda é firme ou não. Mas se você vai se pendurar sobre um abismo com essa corda tem que estar mais firme, né? E, na verdade, foi e é o meu momento de estar sobre o abismo. Sim. E de estar lidando com isso. E aí, felizmente, essa fé me ajudou muito. E não só a fé é fundamental. Mas, inclusive, isso é muito importante para a gente ver as pessoas do nosso redor, né? Eu fui muito ajudado. Assim, a minha família, meus pais, meu irmão. E não só, né, a própria comunidade da igreja me ajudou muito. E não só... Cara, eu lembro, essa questão dos quadrinhos, né? Teve uma... O pessoal soube, assim, a galera soube. E aí teve uma campanha em nível nacional com editoras, com leitores de quadrinhos. Os canais de quadrinho pararam a programação. Eu não vi nada disso na época, Certo. minha cabeça não tá... Lógico. Assim, eu não vi, só que eu vi isso depois. Aí o pessoal fez uma campanha enorme de arrecadação de fundos, porque eu perdi também minha casa, perdi tudo, né? Eu perdi tudo. Então, assim, eu fui muito acolhido numa rede de solidariedade, sabe? E isso também, quando eu falo a vida como legado, isso também pesa, né? Olha o que essas pessoas fizeram por mim. E como Muitas que nem conheciam, né? Muita gente. Muita gente. Foi até muito bonito, assim. Foi depois quando eu pude olhar um pouco mais para isso, né? Enfim, de novo, assim, não tem receita mágica, né? O que eu tive? Eu tive acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, acompanhamento espiritual, religioso. Tive amigos que no começo se revezavam para eu não ficar sozinho. No começo se revezavam para eu não ficar sozinho. Enfim, foi toda uma rede de apoio que me ajudou e me ajuda a viver um dia de cada vez. Eles que estavam lá estendendo a corda para você. Exatamente. Estavam lá, ó, se a tua corda não for muito firme, segura na minha aqui também. Como é importante, né? Não, é fundamental, é fundamental. Eu me lembro, você tocando nesse assunto, que a gente está em grupos de professores em tudo que é lugar, né? No WhatsApp, no Facebook, e vários grupos, além da ajuda financeira, lógico, e tal, mas o grupo de oração, sabe? Sim, isso Como eu achei bonito aquilo. Eu não consigo nem ter dimensão do que foi isso. Como foi bonito. Eu encontrava as pessoas... E, inclusive, eu falei isso várias vezes, né? Sei lá, ajuda material foi útil? Tive que mobiliar a minha casa e tinha lá o dinheiro para mobiliar a casa. Mas não é só isso, e nem sei se... Principalmente isso, né? Eu lembro, na missa de 7º dia, eu fui falar sobre a Carol, sobre o Bento, sobre a Sofia, sobre meus sogros, e eu falei que tudo que tinha dentro de mim naquele momento era ruim. Só tinha trevas e tristeza e angústia, e só tinha um sentimento que eu podia dizer que era bom, que era gratidão. A gratidão. Que era gratidão. A única coisa boa que eu conseguia sentir naquele turbilhão todo era gratidão. Isso aí é importante, assim. Isso vai te acompanhar a vida toda, né? Com certeza. Por qualquer que seja o problema que você passe, claro que não vai ser nem perto de tudo que você passou ano passado, mas eu tenho certeza que você vai olhar, olha, no momento mais difícil eu consegui ser grato pelas pessoas que nem me conheciam, né? E assim, as pessoas, a gente vê tanta coisa ruim no mundo, né? E às vezes vê muita coisa ruim mesmo. Só que as pessoas têm muita bondade no mundo. Tem muita bondade no mundo. E essa bondade, ela foi meio que esfregada na minha cara no meu pior momento, entendeu? As pessoas foram boas comigo e são boas, nossa. Minha psicóloga, por exemplo, até hoje, os amigos do trabalho. E as pessoas, eu lembro que as pessoas chegavam para mim assim, Alessandra, não sei o que te falar. Eu falava, também não sei. Eu também não tenho. O sentimento é esse mesmo. E não tinha muito, né? E não tem muito. Não tem. E não tem muito. Só que as pessoas marcavam presença e E assim, eu sei que eu fui um dos muitos que foram ajudados naquele contexto. Né? Embora na época, de verdade, sendo bem sincero, eu não estivesse nem prestando tanta atenção no que estava acontecendo com todo. Eu estava pensando nos meus filhos e na minha esposa. Mas claro. Eu estava pensando nos meus filhos e na minha esposa. Eu sei que a cidade aqui foi muito solidária com muita gente, né? E eu fui objeto disso, né? Isso com certeza me ajudou e me ajuda. Não é, como eu disse, não é fácil, a gente tem que
reencontrar sentidos, reencontrar coisas assim a se fazer, só que ao mesmo tempo você vê que tem uma galera ali te apoiando e isso com certeza dá força, assim, né? E pensar nisso, né? Que vida que a minha esposa, que tão boa era, que vida meus filhos queriam que eu levasse, né? Tem que viver uma vida digna da memória deles. É verdade, que bonito isso. E você continua dando palestras sobre o sentido da vida. Sim, voltei. Me chamaram, me mandaram uma mensagem, Alessandro, vamos lá no nosso... Na verdade mandaram, porque eu não vou sozinho, né? Eu vou com o Júlio, o Júlio é um grande amigo. O Júlio tem 2 trabalhos, inclusive é uma boa... Depois você me passa o contato. Ele tem um trabalho que atinge 180 crianças, um com futebol e um com leitura. Ele tem bacana. Ele tem 2 projetos. Vamos convidá-lo também. Aí tem o Júlio, ele vai com... Alguém entrou em contato com o Júlio, o Júlio, Alessandro, será que dá pra gente refazer a dupla, né? E aí vamos ver. Foi semana passada, agora não sei quanto que vai ao ar, né? Na semana dessa que a gente tá gravando. Isso. E já tem mais um convite aí, vamos ver. Bom, enquanto tiver, a gente vai. E depois dessa entrevista aí vai chover convite. Ó, prepara a agenda. Ô, Alessandro, e dentro de toda essa situação que passou na sua vida, você foi agraciado com mais uma surpresa, que foi o prêmio Jaime Cortez, né? Sim. O troféu Jaime Cortez do prêmio Ângelo Agostini, por apoio ao quadrinho brasileiro. Que bonito, isso parabéns. Isso foi legal. Isso foi bacana, né? Eu fiquei surpreso, né? Você já conhecia o prêmio? Sim. E sabia da importância dele, porque é um prêmio, gente, super importante. Não é qualquer pessoa que ganha. E o nosso amigo Alessandro recebeu o prêmio ano passado, o prêmio Ângelo Agostini, o troféu Jaime Cortez, pelo incentivo ao quadrinho brasileiro. Gente que eu sou fã ganhou esse prêmio, né? Olha, é interessante isso, foi legal, né? Que coisa bonita. E é bacana, porque assim, o quadrinho, a gente quando pensa em quadrinho brasileiro, o que vem na cabeça? Vê o Maurício de Souza, né? Sim, a Turma da Mônica, é como... É a nossa referência maior aqui, isso. né? Só que o quadrinho brasileiro é riquíssimo. Tem uma variedade enorme, né? E realmente sempre foi uma das coisas do canal, que era dar visibilidade a esses. Inclusive eu li, o mais recente que eu comentei no canal é um muito legal, um rapaz de Niterói, o nome do quadrinho é Trabalho de História. Ele pega aqueles anos 80, você deve lembrar disso, que a gente não tinha internet, a gente tinha que ir à biblioteca, né? Então as crianças descobrem no domingo à noite que tinha que entregar um trabalho, trabalho na segunda de manhã. E aí tinha WhatsApp, e aí elas vivem uma aventura em Niterói para conseguir entregar o trabalho. Nossa, é muito divertido. Deve ser bacana. E assim, é com criança, mas é para o público adulto que viveu. É muito legal. Então assim, tem muita coisa legal no quadrinho brasileiro. É legal saber contribuir de alguma maneira. Ah, com certeza. Quantas pessoas não conheceram novos, né? Autores ali, quadrinhos e tudo, por conta do seu trabalho. Bom, depois de todo esse papo aqui, eu escrevi aqui uma frase, eu tenho certeza que você vai entender por quê. Você conhece ela, que é um ditado popular bem antigo, diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, de tudo que você falou, talvez a gente pudesse aqui dar mensagens sobre vida, sobre um monte de coisa, mas eu acho que o teu exemplo é tão mais significativo. Dentro de tudo que aconteceu, você está aí trabalhando, voltando para a sala de aula, voltando para as palestras, sempre com uma mensagem positiva. Isso é tão importante, faz tanta falta, que eu acho que a gente só pode te agradecer por tudo que você faz, por tudo que você representa. Eu digo isso também como mãe, minha filha foi muito impactada pela sua palestra, e é por isso que você está aqui, né? Então, eu realmente tenho que agradecer você, te desejar muita força pelo que vai vir pela frente. Sei que o que você passou não foi fácil, mas talvez, né, tenha sido o caminho que Deus escolheu para te colocar mais ainda presente na vida das pessoas. E eu estou muito feliz de ter você aqui, estou muito orgulhosa de ter você aqui, desejo toda a sorte do mundo no seu canal, na sua vida pessoal, no seu trabalho como professor. Que honra ter você aqui, Alessandro. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, espero que tenha sido útil. Muito. Que Deus te abençoe. Obrigado. Continue com o seu trabalho. E quem quiser conhecer o canal, como é que faz? Bom, vamos lá. No YouTube, Ministério dos Quadrinhos. No Instagram,
Ministério dos Quadrinhos. No Instagram, Ministério dos Quadrinhos. Tem no Twitter também, mas o Twitter eu só fiz pra reservar o nome, né? Então no Instagram e no YouTube, Ministério dos Quadrinhos. Ah, que bacana. Alessandro, conte com a gente aqui sempre que tiver alguma coisa, alguma novidade. Traga aí seus conhecidos para falar um pouquinho sobre isso. O Júlio vai ser legal. O Júlio, eu já vou pegar o contato do Júlio. Você é o próximo. Ah, mas que bacana. Muito obrigada, viu? Tenho certeza que você de casa também gostou. E vai lá, se inscreve no canal. Eu sou inscrita, não sei se que você legal. sabe. Eu sou inscrita há muito tempo. Eu sou inscrita porque não deixa de ser um incentivo bacana a todo mundo que não só curte arte, como curte quadrinho, curte literatura. É tudo um trabalho magnífico que a gente tem que incentivar, né? Trabalho de muita gente. E você continua por aí, tem mais Cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor brasileiro, autor do romance O Ateneu, uma obra-prima da fase realista e naturalista no Brasil. Estamos falando de Raul Pompeia. Raul Dávila Pompeia nasceu em Jacuacanga, Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de abril de 1863. Era filho do magistrado Antônio Dávila Pompeia e Rosa Teixeira Pompeia, descendentes de tradicionais famílias mineiras. Em 1873, com 10 anos de idade, mudou-se com a família para a cidade do Rio de Janeiro, onde foi matriculado como interno no Colégio Abílio, dirigido por Dr. Abílio César Borges, o Barão de Maracaúbas. Nessa escola, redigia e ilustrava o jornal O Archote. Em 1879, ingressou no Colégio Pedro II, onde concluiu os estudos secundários. A carreira literária. Em 1880, aos 17 anos, Raul Pompeia publicou seu primeiro romance, Uma Tragédia no Amazonas. Em 1881, matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, onde participou de movimentos abolicionistas e republicanos. Em 1883, publicou As Joias da Coroa, uma sátira agressiva feita à família imperial. Em 1885, junto com outros colegas, transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife, onde ferviam os ideais abolicionistas e republicanos, e lá que ele terminou o curso, porém, dedicou-se mesmo ao jornalismo e à política. O Ateneu. Em 1888, Raul Pompeia publicou durante 3 meses em folhetins no jornal Gazeta de Notícias o romance O Ateneu, que traz como subtítulo Crônica de Saudades, editado em livro no mesmo ano. O Ateneu aborda o drama da solidão do menino Sérgio, que se vê abandonado no internato do colégio pela própria família. A obra retoma a experiência do autor vivida no Colégio Abílio, transferido ao personagem Sérgio. Trata-se de um romance de confissão, de memórias, em que o narrador fala de si mesmo através do tom confessional da narrativa. Características da obra de Raul Pompeia. O caráter inovador da obra de Pompeia, tanto pela temática quanto pela técnica de composição, impediu os historiadores literários de uma precisa classificação quanto à sua escola literária. Considerada ora como realista, ora como naturalista, essas diferentes modalidades revelam o complexo valor da arte do autor.
Enquanto a escola realista caracteriza-se pela profundidade da análise psicológica, a escola naturalista apresenta com fidelidade cena, história e personagens, utilizando-se de elementos fornecidos pela própria realidade. É nesse encontro entre as escolas que a obra de Pompeia se situa. Atividade jornalística e polêmicas. Ainda no ano de 1888, Raul Pompeia começou a escrever na Gazeta de Notícias, na seção de crítica de arte. Desenvolveu intensa atividade jornalística a favor da mudança do regime político do país. Em 1890, participou ativamente dos debates políticos dos anos iniciais da República. Nesse mesmo ano, ele assumiu o cargo de secretário da Academia de Belas Artes e, no ano seguinte, passou a lecionar na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1892, o poeta Olavo Bilac, um ferrenho opositor do governo do Marechal Floriano Peixoto, criticou Pompeia com zombarias e calúnias por ele aceitar exercer um cargo de quinto escalão do governo. A crítica, claro, desagradou muita gente, em especial Pompeia, que desafiou o caluniador para um duelo, que por interferência de seus padrinhos não chegou a ocorrer. Em 1894, ele foi nomeado pelo Marechal Floriano Peixoto diretor da Biblioteca Nacional. Em 1895, discursou no funeral do Floriano Peixoto, onde suas palavras foram vistas como um desacato ao novo presidente, o Prudente de Moraes, provocando então sua demissão. Últimos anos e suicídio. Profundamente descontente, amargurado e humilhado pela indiferença com que os jornais tratavam seus artigos, Pompeia vê publicado Um Louco no Cemitério, que fazia duras críticas ao escritor. Sem encontrar um jornal que desse espaço para sua resposta, profundamente deprimido, suicidou-se com um tiro no coração, deixando a seguinte nota: ao jornal A Notícia e ao Brasil, declaro que sou um homem de honra. Raul Pompeia morreu no dia 25 de dezembro de 1895, em plena noite de Natal, no escritório da casa em que morava com sua mãe, que assistiu à morte do filho. Pompeia escreveu crônicas, cantos, poemas e romances. A maior parte de sua produção literária ficou nos jornais em que colaborou e, postumamente, alguns desses textos foram reunidos no livro Canções 100 Metros, de 1900. E vamos ler juntos um trechinho desse grande autor. Não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade. Raul Pompeia. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre Raul Pompeia, outro grande autor brasileiro ainda pouco conhecido pelo público. Fica então nossa sugestão de leitura. E semana que vem estaremos de volta aqui com mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelos comentários, pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.